Lá, amantes de histórias reais e sem filtro. E você aí reclamando do chefe porque ele te mandou um WhatsApp fora do horário. Pois saiba que, há alguns séculos, ser brasileiro era um emprego. Sim, um emprego. E o chefe era basicamente a selva, a febre, o chicote. E Deus, se desse tempo de rezar. Antes de ser um povo, ser brasileiro era sinônimo de ferrar a lombar, cortando pau-brasil em troca de nada. Ou, se tivesse sorte, em troca de um pão mofado e uma promessa de salvação eterna. Porque brasileiro não nasceu como gentilício, nasceu como profissão. E das piores. Imagina o RH de 1500. Você chega lá, todo confiante, e o recrutador diz: sua função será entrar na mata, derrubar árvores venenosas, carregar toras de 30 quilos e tentar não morrer de malária. Ah, e o plano de carreira? Morrer mais tarde do que os outros. O brasileiro era o sujeito responsável por extrair o pau-brasil, madeira valiosa, cheia de corante vermelho, usada para tingir tecidos na Europa. O nome vem daí. Brasil vem de brasa, por causa da cor avermelhada da árvore. Ou seja, o país inteiro herdou o nome de uma árvore que te matava devagar. Parabéns pra gente. Mas segura essa. O termo brasileiro era pejorativo. Na Europa, chamar alguém de brasileiro era basicamente dizer: você é um criminoso, um traficante, um pirata da floresta. O nome da profissão virou sinônimo de sujeira, corrupção e ilegalidade. Em Portugal, se alguém dissesse "lá vem aquele brasileiro", não era por orgulho, era aviso de problema. E não era exagero, porque muitos dos que vinham para cá eram exatamente isso: criminosos deportados. Portugal mandava para o Brasil os condenados, os degredados, os ladrões, os que davam trabalho demais para manter por lá. Era tipo o largados e pelados. Quem causava em Lisboa ganhava passagem só de ida para o paraíso tropical do desespero. O degredo era a punição mais conveniente da época. O sujeito roubava, matava, ofendia um nobre. Pronto, castigo. Vai ajudar a fundar o Brasil. Era a forma portuguesa de dizer: você não presta, mas pode ser útil em outro continente. Então, sim, o Brasil nasceu com um time de fundadores que, se existisse antecedentes criminais online, ia travar o sistema. A colônia era um reality show de desajustados. Ladrões, desertores, prostitutas, aventureiros e até nobres falidos tentando recomeçar. E no meio dessa bagunça, o brasileiro era o operário da dor, o sujeito que metia o machado e trazia lucro para a Europa, mesmo que perdesse a alma no caminho. A vida do brasileiro profissional era simples: acordar com picada de mosquito, almoçar uma farinha suspeita e dormir ouvindo gritos no mato. Trabalho remoto? Até era remoto de qualquer direito humano. As condições eram péssimas: mosquitos, febres, serpentes, ataques indígenas e, claro, portugueses supervisionando tudo de longe, com uma taça de vinho na mão e a clássica frase: trabalha mais rápido, senão vem o castigo divino. CLT, só se for chicote, lenha e tétano. E o melhor é que ninguém era funcionário. Era tipo um freelancer da miséria. Trabalhava, morria e o próximo da fila assumia a vaga. Se existisse LinkedIn na época, o perfil seria assim: profissão, brasileiro, habilidades, cortar árvore venenosa, sobreviver à febre, não ser devorado por insetos do tamanho de um pombo. A comida era outro pesadelo: farinha, peixe seco e o ocasional bicho proteína. O cardápio era tão triste que até a lombriga pensava em mudar de corpo. E quando o inferno tropical não bastava, tinha a fé para complicar. O pessoal acreditava que tudo dava azar: chuva demais, sol demais, olhar torto, espírito da floresta, demônio na água, inveja do vizinho e provavelmente o som do grilo. A mistura de catolicismo português, crenças indígenas e medo puro gerou um combo místico tão insano que dava para montar um episódio de Supernatural Colonial Edition. Padres benzendo árvores, índios fugindo de fantasmas, colonos fazendo promessas para santos que nem existiam.
Era o caos organizado em nome da fé. Mas calma, porque até as orações vinham com juros. Você podia pedir proteção, mas precisava doar metade da produção para a igreja. Ou seja, era tipo um dízimo com cashback negativo. E se achava que a religião trazia conforto, é porque nunca viu um sermão de 3 horas em pleno meio-dia de sol, com o padre gritando sobre o inferno enquanto os mosquitos faziam churrasco no seu pescoço. Vida noturna? Os brasileiros passavam o dia cortando madeira e à noite se distraíam com bebidas fermentadas, brigas, prostituição e histórias de assombração. Quem sobrevivia a 1 mês de trabalho já podia colocar no currículo: experiência com alta pressão, mosquitos e visão espiritual involuntária. E se você acha que hoje o happy hour é caro, lá o pessoal trocava garapa por cachaça feita de forma duvidosa, uma dose errada e pronto. Você acordava achando que o papagaio estava pregando sermão. E é claro que já existia o jeitinho brasileiro. Sim, antes mesmo do Brasil ser Brasil. Contrabando de pau-brasil rolava solto. Suborno a oficiais da coroa? Pacote básico. E o melhor, ninguém era preso. Porque prender alguém que carrega o lucro da metrópole não é bom para o negócio. Era o embrião da corrupção moderna. A diferença é que hoje ela vem de terno. Naquela época, vinha de tanga e suor. Enquanto o brasileiro ralava no sol, a elite colonial vivia num carnaval particular. Banquetes com comida europeia, vinho importado e fofocas dignas de novela da Globo. A corte portuguesa era basicamente o Twitter de 1500, cheia de escândalos, brigas e gente fingindo moral. E o luxo era tão exagerado que, enquanto o povo dormia em rede cheia de inseto, a elite tinha festas com pavões vivos desfilando no quintal. Literalmente pavões, o animal e o comportamento. Agora, sobre tecnologia, digamos que o avanço era relativo. O máximo de inovação era uma carroça que não quebrava tanto, ferramentas eram rudimentares e o principal equipamento de segurança era a sorte. Hoje você tem capacete, EPI, plano de saúde. Naquela época, o kit de proteção incluía fé, suor e uma oração improvisada. E quando chovia, o improviso era a única engenharia civil do momento. Barracas de palha, ferramentas enferrujadas e uma dose de esperança que só quem vive no caos consegue manter. Comparando com hoje, o brasileiro moderno é praticamente da realeza. Na colônia, o risco era pegar lepra. Hoje, é pegar trânsito. Antes, o inimigo era o escorpião. Hoje, é o boleto e o grupo do condomínio. E ainda tem gente que diz: "Ah, eu nasci na época errada." Não, não nasceu, confia. Em 1500, você não passaria da infância. E se você acha o SUS demorado, imagina o Hospital da Colônia. Para ser atendido, precisava sobreviver à fila de doenças tropicais. Remédio? Chá, rezas e um tapa nas costas. O médico era um padre e o diagnóstico era simples: se não melhorar, é castigo divino. Os medicamentos vinham direto da natureza e às vezes era ela que matava. Chá de raiz que curava a febre, mas destruía o fígado. Cataplasma milagroso que expulsava os maus espíritos. E de bônus, a pele também. E as roupas? Ninguém ia pra mata com farda bonita. Era pano suado, couro e um perfume de suor que afastava até espírito. Se existisse desodorante, seria feito de fumaça e desespero. E pensa na logística. Carregar pau-brasil da floresta até os portos era um desafio digno de crossfit colonial. O cara empurrava tronco, cortava cipó, atravessava rio e ainda tinha que torcer para não virar almoço de onça. A comunicação, zero. Nenhum zap, nenhum sinal de fumaça confiável. O máximo que dava para fazer era gritar. E se o eco respondesse, era porque você já estava em outro plano espiritual. Mas mesmo assim, o brasileiro era o motor da colônia. Trabalhava, apanhava, adoecia, morria e era substituído. A engrenagem não parava. A coroa portuguesa chamava isso de progresso.
E se hoje você acha que tem chefe ruim, imagina o capitão Donatário. O cara mandava prender, punir e ainda dizia que era para o bem do reino. Gerente tóxico versão 1500 com espada e autorização divina. A vida era tão dura que até o descanso parecia tortura. Dormir significava se enrolar numa rede e torcer para não cair no chão nem acordar com uma cobra no pé. E o pior é que, mesmo nesse caos, tinha competição. Um queria mostrar que cortava mais pau-brasil. Outro queria provar que sobrevivia mais dias sem febre. Ser brasileiro era basicamente ser um sobrevivente. Um misto de força, azar e ironia divina. E essa mistura, de certa forma, nunca saiu da gente. Porque o tempo passou, as ferramentas mudaram, mas o espírito continua o mesmo. O de quem trabalha demais, ganha de menos e ainda dá risada da própria desgraça. Ser brasileiro, no início, era uma profissão. Depois, virou nacionalidade. E até hoje continua sendo um exercício de sobrevivência criativa. De carregar pau-brasil para carregar o país nas costas, mudamos pouco. Mas pelo menos agora dá para reclamar no Twitter. Então, da próxima vez que alguém disser "Ah, o brasileiro não desiste nunca", lembra. A gente só mantém a tradição da resistência. Porque desistir, a gente já tentou há 500 anos. E aí, você sobreviveria sendo brasileiro em 1500? Ou pediria demissão do Brasil na primeira semana? Deixa aqui nos comentários. Curte o vídeo, se inscreve no canal e lembra. Se hoje o problema é o chefe, agradece. Porque antes o problema era a malária. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.